Resolução das questões do concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha, curso OBISU. Na prova amarela de 2018, a questão 2, ela diz: o gradiente de f de xy é igual ao log neperiano de 2x à quarta mais ax ao quadrado y ao quadrado mais 2y elevado a 4. E esse gradiente é, em cada ponto x, y diferente do ponto 0, 0, ortogonal à circunferência de centro na origem e raio r igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, A é igual a. Perceba que aqui temos um problema. Ele é descrito desta maneira, uma circunferência de raio r, cujo gradiente de uma função f de x, y, ele é ortogonal a essa circunferência, logicamente, em qualquer ponto diferente da origem, que seria o ponto 0, 0. Nesse problema, nós temos duas possíveis soluções, dois modos de resolver o problema, e em ambos vamos encontrar a mesma resposta. De todo modo, é importante frisar que o gradiente da função que é perpendicular a qualquer região, a qualquer ponto da circunferência dada pelo raio raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que vai ser paralela ao gradiente da restrição g de x, y. E essa restrição g de x, y é a função x ao quadrado mais y ao quadrado menos o raio ao quadrado, que nada mais é do que um trabalho em cima dessa expressão do raio, que vamos ver no slide a seguir. Então, vamos seguir com a solução 1. Vamos apresentar aqui duas soluções, de modo a ficar claro e você ter mais possibilidades de resolver problemas similares. Dessa forma, o primeiro passo vai ser identificar a função e a restrição do problema. A função normalmente é muito simples, pois normalmente ela é dada. Logo, a função do problema é o f de x, y, que é o log neperiano desse termo, e a restrição vai ser dada pelo raio, ou seja, a restrição, quando trabalhada a equação do raio, vai ser dada pela função g de x, y, que vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado, igual a zero. Por definição, se coloca igual a zero a restrição. Então, 1 é a função, a restrição é dada pelo raio, e só para deixar mais claro possível, o raio, sendo trabalhado, pode ser substituído por r ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Dessa maneira, isola tudo de um lado da equação, igual a zero, e isso tudo é a sua restrição, por isso, g de x, y. Do primeiro passo, nós temos a função f de x, y e a restrição g de x, y. O segundo passo, e é nessa solução, talvez seja a maneira mais rápida de resolver o problema, vai ser assumir valores para A, logicamente baseado nas alternativas do problema, de A a E, e calcular o gradiente da função f de xy e o gradiente da restrição g de xy. Esse talvez seja o método mais rápido de se resolver. Portanto, vamos reescrever a função f de xy. Logicamente, já estou atribuindo aqui o valor 4, que corresponde à alternativa E, que por sinal é a alternativa correta. Mas é importante ressaltar que aqui faz sentido você ter você visualizar o problema, como ele pode se desenvolver, qual número faria mais sentido ou não. De todo modo, se você testar um por um, você só vai chegar a uma resposta aceitável, que no caso corresponde ao paralelismo entre os vetores, quando você atribuir o valor 4, que corresponde à alternativa de letra E. Então, digamos que você já fez tentativas da letra A a D, sei lá, está gastando um bom tempo com esse problema, finalmente chegou na alternativa de letra E, cuja alternativa é o valor 4.
Então, reescrevendo esse problema, e aqui vai naquilo que eu estava comentando, que é importante você visualizar como esse problema vai ser escrito. Observe que aqui ele pode ser reescrito de modo que simplifica a minha equação. Então, talvez isso seja um indicativo de que a alternativa E de fato seria a melhor alternativa para você iniciar seu chute. Talvez, logicamente, outras alternativas também fariam o seu sentido. Enfim, seguindo, vamos calcular primeiro o gradiente da restrição, que ele é mais simples, nada mais é do que a derivada parcial da função g de x e y em relação a x e a y. Portanto, a derivada de g de x e y em relação a x vai ser a derivada de todo este termo em relação a x. Consequentemente, o primeiro termo aqui vai ser 2x, já que a derivada de x ao quadrado vale 2x em relação a x, claro. E a derivada agora do segundo termo deste vetor, que é, novamente, derivar toda a equação, toda a função g de x e y agora em relação a y. Logo, você vai derivar y ao quadrado e encontrar 2y. E aqui você encontra qual é o vetor dado pelo gradiente de g. Certo? Seguindo, vamos agora buscar o gradiente de f de xy. E agora, vamos olhar para essa equação de f de xy com o valor atribuído 4 a a e já trabalhado, ou seja, vamos trabalhar com esse log neperiano de 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, da mesma maneira, vamos derivar parcialmente a função f de xy em relação a x e derivar a mesma função f de xy em relação a y. Dessa forma, a derivada parcial de f em relação a x, primeiro deriva o log neperiano, que é 1 sobre tudo o que está dentro dos colchetes. Basta repetir aqui o 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Multiplicar pela derivada de tudo que está dentro dos colchetes, ou seja, a derivada de 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x vai ser 2 vezes 2, 4, certo? O 2 aqui do expoente multiplica o 2, 4, vezes, repete o que está dentro do parênteses, e o 2, obviamente, ao vir para frente, aqui sobra 1, está aqui, não preciso representar o 1, e multiplico, por fim, a derivada do que eu tenho dentro do parênteses em relação a x, que vai ser a derivada de x ao quadrado, ou seja, 2x. De modo similar, vamos agora derivar parcialmente f em relação a y. Encontramos o mesmo primeiro termo, já que derivamos o log neperiano. Encontramos novamente o 4, já que o 2 do expoente cai multiplicando o 2, que está à frente do parênteses. E a derivada do parênteses em relação a y vai derivar y ao quadrado, consequentemente, 2y. Observe, podemos simplificar esse gradiente de f, cortando x ao quadrado mais y ao quadrado no numerador com o denominador, certo? Posso fazer isso nas duas parcelas do meu vetor, tanto na parcela em i quanto na parcela em j, ou em x e y, como preferir. E também podemos simplificar 4 dividido por 2, que vai sobrar 2. Da mesma maneira aqui, você vai poder simplificar o 4 com 2, sobra 2. Dessa forma, o resultado desse vetor será 2 vezes 2x dividido por r ao quadrado. Observe que eu simplesmente substituí x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. E isso me transforma em uma constante, já que r é uma constante, lógico que depende dos valores de x e y. Podemos tirar fora do vetor o 2 sobre o r ao quadrado, 2 sobre r ao quadrado, 2 sobre r ao quadrado, deixo ele em evidência, e mantenho multiplicando um vetor que está dependendo apenas de x e y, que é o vetor 2x e 2y. E aqui perceba o seguinte, o vetor 2x e 2y
é exatamente o vetor encontrado pelo gradiente de G, pelo nosso gradiente da restrição. Dessa forma, podemos afirmar que o gradiente de f de x e y é igual a 2 sobre r ao quadrado vezes o gradiente de g. E aqui, finalmente, encontramos uma relação entre o gradiente da função f e o gradiente da restrição g, o que significa que esses dois vetores eles são paralelos, como era esperado, e eles são múltiplos um do outro. Múltiplo de 2 sobre r ao quadrado, já que r é uma constante. E, portanto, essa é a única condição em que a condição de paralelismo entre esses dois vetores ele é percebido somente quando você atribui o valor 4 no lugar da letra A. E, portanto, isso caracteriza que a resposta correta é a letra E, cujo valor de A vale 4, pois o resultado final disso tudo é demonstrar que existe paralelismo entre os dois vetores, vetor gradiente de f e gradiente de g, e logicamente eles são múltiplos um do outro. Esse é uma maneira que talvez seja mais rápida, porém vai depender de quais valores você está atribuindo. Se você fosse na ordem, por exemplo, você iria gastar um bom tempo nesse problema. E é por esse motivo que eu trago aqui uma segunda solução, que ela de cara parece ser um pouco mais trabalhosa, mas trata-se da aplicação de multiplicadores de Lagrange, que é um passo a passo, é um trabalho mecânico que ele sempre se repete, da mesma maneira, por sinal. Então vamos lá. Nós temos recapitulando, temos nossa função e nossa restrição, isso não muda. E o segundo passo agora é determinar os parâmetros, já que estamos falando agora de multiplicadores de Lagrange. E em multiplicadores de Lagrange, sempre faremos dessa maneira. Representaremos o gradiente da função é igual ao lambda vezes o gradiente da restrição. E o lambda são os seus multiplicadores de Lagrange. Dessa forma, o que vamos fazer é encontrar isso daqui, vamos trabalhar cada um desses termos separadamente e vamos para o próximo passo, que é encontrar a derivada parcial da função f em relação a x. Agora, nossa função f tem o termo a, essa incógnita, não vamos atribuir nenhum valor nesse modo de resolver. E a derivada de f de x, y em relação a x vai ser dada pela derivada dele, ok? Cuja derivada do log neperiano é 1 sobre tudo que está dentro, no caso aqui do parênteses, basta repetir. E agora multiplicar pela derivada de tudo que está dentro do parênteses em relação a x. Observe que 2y à quarta, quando eu derivar em relação a x, isso aqui vai dar zero. Portanto, temos que derivada de 2x à quarta em relação a x dá 8x ao cubo, mais a derivada de ax ao quadrado, y ao quadrado em relação a x, resulta em 2 vezes a vezes x, y ao quadrado. E é isso. Encontramos a derivada parcial de f em relação a x. E aí, de modo similar, você faz a mesma coisa para a derivada em relação a y. E aí você encontra essa resposta. Perceba que muda aqui dentro do parênteses, agora fica 2 vezes a x ao quadrado y mais 8y ao cubo. Certo? E por fim, o gradiente de g, que nós já encontramos na solução 1, que é o vetor 2x, 2y. E aqui, em multiplicadores de Lagrange, teremos sempre, no mínimo, duas equações para trabalhar. Como estamos falando só no mundo do R2, ou seja, dos eixos x e y, teremos duas equações. E elas são definidas a partir desses termos que estão destacados nas cores verde e azul. Perceba que nada mais eu farei do que
tomar derivada parcial de f em relação a x igual a lambda vezes a derivada de g em relação a x. Essa será uma equação. A outra equação será a derivada de f em relação a y, que é igual a lambda vezes a derivada de g em relação a y. Vamos escrever cada uma dessas equações. Estão elas aqui, conforme eu descrevi no slide anterior. E vamos trabalhar um a um. Mas primeiro de tudo, aqui pensando que você vai estar escrevendo a resposta, vai estar desenvolvendo o problema no papel que você tem disponível e não tem tanto espaço assim, só para facilitar, não é nem facilitar, para resumir o que você vai escrever no seu papel, vou substituir todo esse termo que se repete em ambas as equações por asterisco. Apenas isso. Onde ler asterisco, entenda-se 1 sobre 2x elevado a 4 mais ax ao quadrado y ao quadrado mais 2y elevado a 4. Portanto, reescrevendo, chegamos a asterisco vezes 8x ao cubo mais 2axy ao quadrado igual a lambda 2x e de modo similar para y. Então, multiplicadores de Lagrange sempre faremos o seguinte. A partir das duas equações montadas, você precisará isolar o lambda de uma delas. E essa resposta você substitui na equação que você não trabalhou. Vamos ver isso com calma. Primeiro, eu vou trabalhar a equação 1 e 2. Eu posso simplificar nesse caso ambas. No caso, em relação à equação 1, eu posso dividir toda a equação por x, ou seja, o x do lado direito da equação corta. E aqui, o que era x ao cubo agora vai ficar x ao quadrado. E o que era 2axy ao quadrado, o x corta. Ok? Da mesma forma, na equação 2, eu faço isso, só que para a letra y. Então, como eu falei, vamos tomar qualquer uma das duas equações e vamos isolar o lambda dessa que nós escolhermos. Escolhemos, então, a equação 1 e vamos isolar o lambda dessa equação 1. Então, teremos asterisco, que é aquela equação que substituímos, vezes 8x ao quadrado mais 2ay ao quadrado dividido por 2. Perceba que você passou o 2 do lado direito da equação, dividindo tudo que está do lado esquerdo. E é isso que está representado aqui. Vamos chamar isso aqui de uma equação 3, uma terceira equação. E agora você pega essa equação 3 e substitui na 2, que foi a equação que você não trabalhou. Portanto, substituindo a equação 3 na equação 2, significa que você vai substituir lambda da equação 2 por tudo o que foi obtido aqui dessa equação. Sendo assim, repetimos tudo que está do lado esquerdo da expressão, tudo que está do lado esquerdo da equação 2, está aqui, asterisco vezes 2ax ao quadrado mais 8y ao quadrado. E do lado direito, onde tem lambda, eu vou substituir por o que está aqui. E multiplicar por 2, que o 2 permanece. E perceba que podemos simplesmente eliminar o asterisco dos dois lados da igualdade. Então, foi uma boa alternativa termos feito isso. Nem trabalhamos com aquele termo todo. Podemos também simplificar o 2 aqui no lado direito da equação. E chegamos numa igualdade que vamos trabalhar aqui no slide seguinte. Essa igualdade, podemos reescrevê-la de tal maneira que eu isole tudo que eu tenho, x ao quadrado, deixando em evidência, ou seja, 2a menos 8 e o x ao quadrado em evidência, o que eu fiz? Mantive o 2a e trouxe o 8x ao quadrado para o lado esquerdo da equação. Ok? E agora eu vou somar com 8y ao quadrado menos 2ay ao quadrado, só que eu vou manter o y ao quadrado em evidência, assim como eu fiz para o x. De modo similar, eu multiplico por 8 menos 2a
e toda essa equação é igual a zero. Lembrem-se que o problema dizia que os pontos x, y têm que ser diferentes de zero para ter aquela condição do gradiente perpendicular. Portanto, para essa equação, esse lado da equação ser igual a zero, tem que ser satisfeito 2a menos 8 igual a zero e 8 menos 2a igual a zero. E perceba que 2a menos 8 igual a zero nada mais é do que a igual a 4, que é a nossa resposta que nós buscamos no problema. E, logicamente, se você fizer o mesmo para esse outro termo 8 menos 2a, também encontra a igual a 4. E a resposta, de fato, se encontra na alternativa de letra E, a igual a 4.